Olá, minha saudação a todos vocês, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui na conexão com a Rádio Cristo para Todos, a rádio que é uma boa companhia para você e uma rádio também que é oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Eu sou o pastor Ismar Pins, sou pastor aqui da comunidade luterana Cristo de Porto Alegre e esse é o programa Crescendo em Cristo, que tem como principal objetivo ler um capítulo da Bíblia e comentá-lo, estudá-lo, ainda que brevemente. E hoje o capítulo indicado é Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12 é um texto bastante especial porque conta a história ou inicia a história de Abraão. Para não dizer que começa em Gênesis 12, no final do capítulo 11, há uma referência a Terá, que é o pai de Abraão. Mas ali, com poucos versículos, introduz essa figura excepcional na história do cristianismo, mas também na história de todo o Oriente Médio, inclusive nas religiões como o judaísmo, o islamismo. Abraão, de fato, é um personagem muito importante. E Gênesis capítulo 12 é especial, porque desenvolve o início da história desse homem que passa aí nos outros capítulos então de Gênesis descrevendo esse patriarca, ou como ficou conhecido, o pai da fé. E Gênesis 12, que você pode acompanhar aí na sua Bíblia, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, já dá as caras do porquê esse homem ficou conhecido como o pai da fé. Vamos à leitura? Vou ler alguns versículos e vou comentá-los. Combinado? Vamos lá então. Pegando então a Bíblia, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. O texto bíblico aqui pra gente diz assim: Certo dia o Senhor Deus disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Bom, esses são os primeiros versículos, mais especificamente o primeiro versículo de Gênesis capítulo 12. A descrição do versículo 1 dá uma ênfase assim no conforto, na estabilidade que Abraão tinha. Ele estava no meio dos seus parentes, no meio das suas propriedades, e ele é desafiado a sair daí e ir para um local que Deus lhe mostraria. Que local era esse? Era um local perto ou longe? Frio ou calor? Que roupa que ele deveria levar? Nada está escrito. Apenas o convite, a ênfase, o chamado de Deus para Abraão. Antes de continuar a leitura, os últimos versículos do capítulo 11 mostra que Terá e seus 3 filhos, e um deles era Abraão, moravam na cidade de Ur. Percebam aqui, inclusive vou colocar aqui ao lado para vocês visualizarem aqui os mapas, para vocês localizarem mais ou menos onde é Ur. Veja ali, sul da Mesopotâmia, digamos assim, Babilônia, perto ali do início do rio Tigres. Aliás, o rio Eufrates, eu acho que é mais desse lado. E início é uma maneira de dizer, né? Pode ser o final ali, porque no sul ali está o Golfo Pérsico. Mas vocês localizam ali onde está a cidade de Ur. Ele inicialmente nessa trajetória saiu de Ur e foi até Harã. E depois de Harã até a terra de Canaã, para onde ele foi chamado, né? Essa terra que Deus havia prometido, tá bem? Só para você ter uma noção aí geográfica assim daquela região. E depois ele foi para o Egito, conforme dava ali para perceber também no mapa. A gente pode mostrar novamente esse mapa para você se localizar depois. Muito bem. Pai da fé por quê? Porque ele sai do lugar de onde estava e nem sabia para onde iria. A fé é a certeza de fatos que não se veem, diz lá em Hebreus 1. E 11, versículo 1, desculpa, Hebreus 11, versículo 1. E aqui nós temos no início do capítulo 12 uma descrição dessa característica de Abraão.
Os seus descendentes, diz o versículo 2, vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. Só voltando aqui, isso é palavra de Deus para Abraão. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Assim está escrito. Então vejam, promessas de Deus. Deus prometeu que através de Abraão formaria uma grande nação. E aqui já está em jogo o fato de que ele não tinha nenhum filho neste momento, mas tinha aí a promessa de Deus. Promessa de grande descendência, de uma nação ser formada, a promessa de que também ele seria uma bênção. A bênção estaria sobre ele e ele seria uma bênção para o mundo inteiro. Já deixando aqui o spoiler, isso aconteceu, porque através da descendência de Abraão nasceu Jesus, bênção e salvação para todo aquele que nele crê. Pois bem, a promessa está muito clara aqui, muito evidente. E uma coisa que um pouquinho antes o pessoal buscava, a história da Torre de Babel, buscava ser famoso, Deus promete entregar aqui para Abraão. Não que Abraão merecesse, não que Abraão tivesse algo especial, a ênfase está na promessa de Deus e na sua fidelidade. O versículo 4 diz assim: Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele. Abraão levou a sua esposa, sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e servos, ou algumas traduções dizem escravos, que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Então, aqui mostra algumas situações na narrativa do tempo, ele com 75 anos, e também essa narrativa de locais de onde ele se movimentou. Além aqui da descrição da sua esposa Sarai, também do seu sobrinho Ló, e essa viagem aí. Fala ali dos escravos, né? Aqui pode abrir um parênteses, debater assim até onde que Abraão era justo, né? Com essa questão escravocrata, digamos assim. Mas percebe-se claramente em algumas traduções e até analisando o texto que servos era muitas vezes da própria família, talvez fosse uma relação um pouco diferente do que a palavra escravo vem à nossa mente quando nós ouvimos essa palavra, usamos essa palavra, lembramos muito aí de toda a escravidão, especialmente aqui no nosso contexto dos africanos, aqui no Brasil, na América, mas aqui tem um desenho um pouco diferente. Ao mesmo tempo, tem a relação de compra desses servos e de relação de trabalho com eles, né? Então, bem ou mal, também aqui mostra uma fragilidade de Abraão em sua moral. Isso não diminui nem um pouco na fidelidade de Deus. Pelo contrário, aumenta ainda o desenho e a certeza da graça de Deus, né, de um dom imerecido, como nós costumamos conceituar. Aqui também está muito bem claro assim essa questão do local, mostrando Canaã, mostrando já uma terra habitada e assim por diante. Versículo 7, vamos lá, continuamos? Para quem está chegando agora, estamos lendo Gênesis capítulo 12. Ali o Senhor apareceu a Abraão, mais um surgimento e mais uma palavra de Deus a Abraão. Diz assim: eu vou dar essa terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Essa sequência, essa expressão de construir um altar vai ficar bastante evidente também nos próximos textos. É uma marca dos patriarcas.
não havia um templo, nem mesmo o tabernáculo ainda edificado. E esse povo, um tanto quanto nômade, indo daqui para lá, construía seus altares para o culto. Essa construção do altar mostra a relevância da adoração, do culto, do cultuar a Deus. Também nós, nossa época, construímos nossos altares, igrejas. Ainda quando nos deslocamos, talvez para uma cidade onde não tem a nossa igreja, por exemplo, nós somos da igreja luterana, ergue-se um altar e ali o povo se reúne em torno da adoração ao Deus triuno. Algo muito sugestivo, um monumento, algo visível para que o povo ali esteja ao redor. Versículo 8, Gênesis 12, diz assim: Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento, e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar, Abraão construiu um altar e adorou o Senhor. Dali ele foi andando de um lugar para o outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Mais uma vez mostra aí o movimento de Abraão, né? Lembra que nós mostramos que ele saiu de Ur, foi até Harã e depois de Harã desceu para Canaã, desceu indo rumo ao sul, né? Então nós temos mais uma vez aqui também a descrição da construção de um outro altar, mais uma vez essa questão da adoração a Deus. Versículo 10 diz assim: Naquele tempo houve em Canaã uma fome tão grande que Abrão foi morar por algum tempo no Egito. Então ele se desloca de Canaã até o Egito, né? Vou mostrar aqui de novo no mapa, ó. Lembra? Ó, saiu de Ur, foi para Harã, subindo, e depois desceu para Canaã e desceu um pouco mais para o Egito, ok? E aí, quando ia chegando ao Egito, diz o versículo 11, Abraão disse a Sarai, sua mulher: Escute, você é uma mulher muito bonita. E quando os egípcios a virem, vão dizer: Essa aí é a mulher dele. Por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã. Assim, por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Veja a artimanha aqui de Abraão, né? Uma curiosidade que se repete lá no capítulo 20 com o rei a Babilônia. Lá, inclusive, no capítulo 20, versículo 12, lá diz que essa palavra, essa artimanha de Abraão, de pedir que Sarai se apresentasse como sua irmã, era uma meia-verdade. Você sabe o que é uma meia-verdade? Uma meia-verdade não é uma verdade, né? Aquilo que é quase verdade ainda é uma mentira. A meia-verdade era o fato de que eles eram parentes muito próximos. E o versículo 12 do capítulo 20 diz que Sarai era como que irmã por parte de pai. Então era meia-irmã, por isso uma meia-verdade. Mas essa artimanha de Abraão não o isenta de grande erro. Primeiro, de colocar a sua esposa nessa situação. Pensa bem, que coisa. Mas quem somos nós aqui para julgar esse fato de Abraão? No entanto, talvez assim ainda de maneira mais agressiva em seu erro, está o fato de que ele não confiou em Deus. Deus disse que ele seria uma bênção e que ele abençoaria os que os abençoassem e que amaldiçoaria os que atentassem contra ele. Logo, Abraão tinha proteção, mas não confiou nessa proteção. Preferiu, do seu próprio jeito, nas suas artimanhas. Abraão assim pecou. Mais uma vez, a Bíblia não isenta e não esconde o erro dos escolhidos de Deus. Isso, por um lado, pode ser decepcionante, mas, por outro lado, mais uma vez reafirma que Deus é fiel, apesar da nossa infidelidade. E onde abunda o pecado, de certa forma, como diz no livro de Romanos, superabunda, aumenta ainda mais a graça de Deus. Isso não nos motiva a pecar, mas a ver como é grandiosa o amor, a fidelidade, a misericórdia do nosso Deus.
Um bonito ensinamento aí de Gênesis capítulo 12. Aí continua o versículo 14 dizendo assim: quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso, ela foi levada para o palácio do rei. Por causa dela, o rei tratou bem Abrão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Mais uma vez a expressão escravos, que às vezes é traduzida por servos, mas de novo aqui uma sociedade onde existiam escravos, o que também não é nada bom. Mas, diz versículo 17, por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso o rei mandou chamar Abrão e perguntou: por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela é a sua mulher? Você disse que ela era a sua irmã e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está a sua mulher, saia daqui com ela. Então o rei deu ordem e os seus guardas levaram Abrão para fora do Egito, junto com a sua mulher e com todas as coisas que eram dele. Então tem aqui a saída então de Abrão, Sarai e de seus parentes lá do Egito. Aqui tem uma ênfase também no dom do casamento, né? Até da castidade, que é um dos mandamentos de Deus, no 6º mandamento, a proteção ao casamento e a ação de Deus de proteção a esse casal que ele prometeu defender, apesar dos erros e falhas aqui de Abraão. Como disse antes, cresce a bênção de sabermos que Deus cumpre as suas promessas apesar de nós, apesar dos nossos pecados. E por isso todas as outras promessas, em especial do perdão dos pecados em Jesus, deve crescer diante de nós. E diante dela devemos nos focar e caminhar, como Abraão fez nas suas caminhadas, em fé, na certeza de que Deus é fiel e entrega aquilo que ele prometeu, o perdão dos pecados e a sua bênção. Na sequência, vamos continuar nos outros programas, Crescendo em Cristo, aqui na Rádio Cristo para Todos, lendo os próximos capítulos do livro de Gênesis. Mas medite um pouco mais aí na sua casa, em Gênesis capítulo 12, na fé de Abraão, em ouvir o chamado de Deus e deixar a sua terra e ir rumo à terra prometida. Mas também nas falhas, nos pecados de Abraão. E sobre tudo isso, a grande ênfase na fidelidade do nosso Deus. Deus também prometeu nos abençoar em Jesus. Que essa bênção, essa graça, essa comunhão no Espírito e com o amor de Deus o Pai acompanhem cada um de vocês. Obrigado pela conexão de vocês, por acompanharem esse programa. Que Deus abençoe cada um. Até mais. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.